Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui numa sequência de estudos ou de palavras referindo-se à vida do apóstolo São Pedro. Nós observamos lá na pesca maravilhosa que Pedro, depois do milagre, ele resolveu, com seu Zebedeu, seguir Jesus. Seguindo Jesus, nós analisamos que ele seguia Jesus de longe. Tudo isso é uma figura que nós fizemos aqui para analisar os erros e as falhas que Pedro cometeu ao longo da sua vida cristã. E depois de seguir Jesus de longe, ele se desenvolveu, ou ele apresentou ser presunçoso, ele demonstrou ser despreocupado no momento da oração. E nós vemos aqui mais um ponto em que nós queremos analisar da vida de Pedro. A temeridade é aquele ato inconsequente que ele toma na tentativa de proteger Jesus, quando Jesus não precisa de nossa proteção, mas muito pelo contrário, ele nos protege. E hoje eu quero ler aqui em João, capítulo 18, no verso 18, que fala o seguinte: Ora, estavam ali os servos, os criados que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Eu quero destacar o verso 18, que fala assim que os criados do sumo sacerdote, o pessoal ali, que eram os argozes, aqueles que mataram a Jesus, que o matariam logo em seguida, eles estavam na beira da fogueira e Pedro se assentou a aquentar com eles. Eu quero falar hoje que seguir Jesus de longe, às vezes, isso nos leva às más associações. Quando nós seguimos Jesus de perto, nós queremos estar perto daqueles que servem a Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala assim, ele é a luz que veio ao mundo, ele é a luz do mundo. E aquele que anda em trevas se afasta da luz para que as suas obras ruins não sejam manifestadas. Mas aquele que faz as coisas boas, que faz as coisas corretas, ele se achega à luz para que as suas boas obras sejam vistas e sejam notadas. Geralmente, quando nós nos procedemos de forma ruim na nossa vida cristã, nós nos associamos com pessoas que não refletem a luz de Deus, para que as nossas más obras não apareçam. Eu quero te falar que seguir Jesus de longe, ele acarreta uma situação na nossa vida em que nós vamos procurar nos associar com pessoas que não tenham temor de Deus e que não vivem a verdadeira fé. A Bíblia diz assim, que comunhão tem a luz com as trevas. E às vezes, alguns cristãos, eles têm muito mais comunhão com as pessoas do mundo do que com a própria igreja. Quantas das vezes, quantas pessoas que eu já vi se considerarem tão santas e achar que as pessoas que são do mundo, pessoas que não servem a Deus, são muito melhores companhia do que os crentes, do que os irmãos de igreja. Olha bem, cuidado com a presunção. Algumas pessoas presumem de si mesmo, que são tão extraordinárias que não devem se misturar com os crentes ou com os cristãos, porque eles apresentam fraquezas, porque eles apresentam alguns problemas. Eu quero te falar uma coisa. Talvez você tenha problemas e eu tenha problemas realmente com irmãos de fé. Mas isso não é diferente da nossa família, da nossa casa. Qual de nós que nunca teve conflito dentro da família? Qual de nós que nunca teve problema com as pessoas que nós vivemos com ela todos os dias da nossa vida? Pois se nós vivemos todos os dias com o povo de Deus, com a igreja, com os crentes da igreja, naturalmente uma hora ou outra vai surgir algumas desavenças ou alguns problemas, algumas interpretações erradas de situações, mas nós devemos entender que nós não podemos nos prender às más associações, nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Como diz o Salmo 1, nós não podemos nos deter no caminho de pecadores e viver em comunhão com eles. Nós notamos que as pessoas mais fracas, as mais frágeis da igreja, às vezes são presunçosos e até se sentem sendo os melhores e os mais fortes. Mas essas pessoas, às vezes, elas se prendem às associações erradas com pessoas que não servem a Deus. E eu te pergunto de novo, que comunhão tem a luz com as trevas?
Se nós temos muita comunhão com aqueles que vivem em trevas, nós devemos reavaliar nossa fé e reavaliar a nossa vida cristã. Alguma coisa deve estar errado. A Bíblia diz que nós não devemos prender em julgo desigual com incrédulos. Olha bem, e às vezes nós nos comportamos dessa forma, como Pedro. Pedro estava sentado e agasalhado no meio daquele povo, com a fogueirinha acesa, porque parece que aquela fogueira dava a Pedro uma segurança, um calor que ele não conseguia achar. Pois nós precisamos reavaliar isso, se nós estamos seguindo Jesus de perto ou seguindo Jesus de longe. Se você segue Jesus de perto, você quer estar com pessoas que falem da Bíblia, falem de Cristo, falem do Evangelho. Se você está seguindo Jesus de perto, você vai sentir prazer nas coisas de Deus e você vai querer estar perto de pessoas que falem, que vivem a fé em Deus. Pois nós precisamos nos preocupar e nós mesmos podemos avaliar nossa vida e perceber e saber se nós estamos seguindo Jesus de perto ou Jesus de longe. A Bíblia fala assim, não vos prendais em jugo desigual com incrédulos. Ele fala assim, não vos associeis com os devassos ou com os impuros. Olha bem. Ele ainda fala assim, olha, e eu não digo a vocês que vocês não tenham contato, não conversem, não tenham amizade com pessoas do mundo que são devassos e incrédulos. Porque se fosse determinar isso, você teria que sair do mundo, não daria para viver. Por quê? Porque você trabalha com pessoas incrédulas, você estuda com pessoas incrédulas, nós convivemos com pessoas incrédulas, evangelizamos pessoas incrédulas, não tem como não ter contato com elas. Aí a Bíblia vai mais além e fala assim, eu digo a vocês que não vos associeis com devassos, que se dizendo cristãos, que se dizem crentes, mas na verdade não são. Olha bem, quais são as pessoas que fazem parte do seu grupo na igreja? Os melhores cristãos ou os piores? Aqueles que realmente têm uma vida decidida e resoluta em servir a Deus ou aqueles que servem a Deus de qualquer maneira? Nós podemos nos avaliar. A Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e antes de beber do vinho. A Bíblia nos traz uma responsabilidade pessoal e nos diz que nós devemos fazer uma autoanálise da nossa vida, de como nós temos sido cristãos e como que nós estamos servindo a Deus. Só você pode definir se você segue Jesus de perto ou você segue Jesus de longe. Eu gostaria de citar um exemplo extraordinário aqui de alguns rapazes da Bíblia que resolveram não se misturar. A Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram os nomes babilônicos deles, e eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. Chegando lá, eles poderiam ter facilmente se associado a todos os hábitos e costumes daquele país, mas eles se recusaram. Daniel tomou a palavra à frente. Quando lhe foi oferecida as iguarias, a comida, eles comeriam a mesma comida que era colocada na mesa do rei Nabucodonosor. E Daniel disse àquele que cuidava deles, falando assim, olha, eu quero que você nos permita, durante 15 dias, a comer simplesmente legumes. Aquele cuidador, ele estava preocupado, porque ele pensou, esses meninos vão emagrecer, eles vão estar mais feios do que os outros, mais magros do que os outros no final de 15 dias. Mas disse, nós não comeremos essa comida. E eles não se associaram às ideias, eles não aceitaram a influência daquele país, eles não aceitaram ser igual àquela cultura, eles não aceitaram comer a mesma coisa, falar a mesma coisa, viver com a mesma coisa. Se você perceber, eles não se associaram aos mancebos e aos jovens daquela nação. Mas os quatro, toda a história do livro de Daniel vai demonstrar que existia uma separação entre os quatro mancebos, os quatro jovens que vieram de Judá. E eles foram plenamente vitoriosos. Nós sabemos as suas histórias. Sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha de fogo e Deus os livrou, porque eles nunca perderam a sua fé por causa da influência com as más associações. Eles nunca perderam o seu verdadeiro conceito de fé, porque eles não se associaram mal. Daniel foi tirado na cova dos leões. Daniel passou por experiências terríveis e foi um grande vitorioso, porque Daniel nunca se prendeu às más associações. Ele nunca supervalorizou as amizades com aqueles que não eram da fé, da mesma fé que ele tinha. Mas nós observamos que esses quatro rapazes, eles permanecem em conjunto numa terra estranha, numa terra distante. E eles se mantêm firmes porque eles se apoiaram e eles estavam estabelecendo e firmando a sua fé mútua no Deus verdadeiro. Olha bem, cuidado quem você dá ouvidos, cuidado quem te influencia, cuidado com as pessoas que te conduzem a uma decisão. Quantos cristãos hoje que
estão amando muito mais o conceito mundano do que propriamente o conceito da fé? Quantos que já se dobraram diante do evolucionismo e já não acreditam mais na criação de Deus, como a Bíblia estabelece? Você acha que isso é normal? Você pode até pensar que é, mas eu quero te falar que isso é a prova que as pessoas estão sofrendo influências externas, estão associando com as pessoas erradas e estão deixando a sua fé. Pense nisso, medite nisso e que Deus te dê um bom dia hoje, em nome de Jesus.